Salmo 37. Diz assim, versículo 4 e 5. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele tudo fará. Aleluia. Irmãos, aqui falou sobre perfume, né? Um perfume aos pés de Cristo, uma coisa assim, no cântico. Sabe qual o melhor perfume que você pode oferecer a Deus? Obediência. Você quer receber alguma coisa de Deus? Seja obediente à palavra de Deus. Deus quer de nós, Ele requer de nós obediência. Veja bem, irmãos, que Israel, eles sofreram muito por causa, e sofrem até hoje, por causa da desobediência. Mais ou menos em 722 antes de Cristo, veja bem, 722 antes de Cristo, Israel foi levado cativo a Israel do norte, porque, veja bem, depois da morte de Salomão, Israel se dividiu, o reino do norte e o reino do sul, não é? E o que aconteceu? O reino do norte, em 722 antes de Cristo, foi levado cativo por Salmanaser, da Síria, por causa da desobediência. Porque Deus falou com Israel: Israel, eu vou te mandar para uma terra, mas não te contamine com o povo daquela terra, com seus deuses, isto é, com seus ídolos. E nós vemos que Israel, infelizmente, contaminou com os ídolos, chegando até mesmo a sacrificar os seus filhos, ali no vale de Men, por causa da desobediência. E Deus os levou cativos. Samaria ficou deserta. O rei daquela época era Oséias. E depois, no ano mais ou menos 586, Deus leva cativo também ao reino do sul, Judá. Todos para Babilônia, através de Nabucodonosor. Tudo por causa da sua desobediência. Irmãos, isso foi muito terrível para Israel, porque ele sofre até hoje. Até hoje Israel sofre por causa dessa desobediência. Faz alguns dias agora, Israel resgatou uma das tribos que estava lá na Etiópia, que é a tribo de Dan. E essa tribo estava totalmente desaparecida, totalmente, porque supõe-se que algumas das tribos foram para o norte, e ali elas desapareceram. Sobrou apenas Judá e Benjamim. E mesmo assim, irmãos, Deus tem preservado a vida de Israel. E nós sabemos que não precisa ninguém pensar que Israel passará por bons dias agora. Aí vem uma paz momentânea, que é prometida, né, atualmente, mas é apenas, como Jesus diz, uma paz momentânea que virá repentina destruição. E essa destruição, veja bem, irmãos, nós estamos falando de Israel, mas agora, hoje, nós devemos falar da igreja, a igreja de Cristo. Você que está aqui, que é membro desta igreja, que é membro da noiva de Cristo, nós temos que estar preparados e obedientes à palavra de Deus, para que não venhamos, no arrebatamento, ficarmos aqui, porque será terrível aqueles que aqui ficarem. E o número é muito grande dos que irão ficar, por causa do compromisso com Deus.
Porque muitas pessoas não têm compromisso com Deus, não querem obedecer a palavra de Deus. Então, isso vai requerer muito sofrimento para aqueles que ficarem aqui. A igreja será arrebatada, mas os que ficarem passarão por grandes tribulações. Daniel diz que nunca houve e nem haverá como aqueles dias, tamanho sofrimento para os que ficarem aqui, após o arrebatamento. Enquanto a igreja vai estar gozando juntamente com o Cordeiro, né, naquele matrimônio tão importante, que é o encontro de Cristo, a igreja encontrará Jesus nos ares, e ali nós teremos as bodas do Cordeiro. Você pensou o que é isso? Bodas de Cordeiro? Como será isso? Algo que está preparado antes da fundação do mundo, para a igreja do Senhor, para aqueles que foram comprados e remidos com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Nós vemos que, nós temos exemplos na Bíblia de obediência. Por exemplo, quando Jonas, ele vai para Nínive, amando de Deus, ele resolve contrariar a vontade de Deus e fugir de Deus. Ao invés dele ir para Nínive, ele vai para Tarsis, que fica lá na Espanha. Mas no caminho, o navio que ele pega ali em Jope, teve um problema muito sério no caminho, porque uma grande tempestade surgiu ali no mar, e os marinheiros não sabiam o que fazer, e por fim eles pensaram: alguém aqui está com um problema, e nós queremos saber quem é que pode estar com problema. E encontraram lá no porão do navio, Jonas, dormindo, durante todo aquele perigo. E eles perguntaram para Jonas, tiraram sorte, né? O que poderia estar acontecendo? E a sorte cai sobre Jonas. E o comandante do navio pergunta: quem é você? De onde você vem? Quem és tu? Está lá em Jonas. Ele falou: olha, eu estou fugindo de Deus. Fugindo de Deus. E acontece, meus irmãos, que a sorte cai sobre ele, e eles lançam Jonas no mar. E diz a palavra que Deus manda um peixe, e esse peixe engole Jonas. Interessante, né? Um peixe obedece a Deus e o homem não obedece. Não é estranho? O peixe obedece, mas o homem não obedece. E Jonas viaja dentro daquele peixe durante 3 dias e tem 3 noites. É tanta veracidade que Jesus, quanto à sua morte, ele diz: assim como Jonas esteve no ventre do peixe durante 3 dias e 3 noites, assim será o Filho do Homem. 3 dias e 3 noites. E a palavra de Deus nos fala que aquele peixe lançou Jonas nas praias do Mediterrâneo. Eu já vi pregador dizer que lançou Jonas nas praias de Nínive. Nínive não tem praia nenhuma. Nínive está lá no Eufrates, lá em cima. Não existe praia. Ele teve que andar do Mediterrâneo até o Eufrates. E ali, ele entrou naquela cidade. E a cidade precisava de 3 dias para percorrer toda a cidade. E diz a palavra que Jonas começou a pregar. No primeiro dia, ele começa a pregar. Só que o povo ouviu aquela mensagem e viu que aquela mensagem era muito séria. Eles realmente eram um povo cruéis. Eles eram cruéis. Os seus cativos, eles cortavam a cabeça e faziam pirâmide só de crânios. Era uma cidade sanguinária. Era uma cidade terrível. Era uma cidade que não poupava ninguém. Mas quando eles ouviram a mensagem de Jonas, e que Jonas dizia: olha, Deus, dentro de 40 dias, Deus vai destruir essa cidade. E diz a palavra que aqueles moradores ficaram apavorados e falaram para o rei: rei, tem um sujeito aí que está pregando que Deus vai nos destruir dentro de 40 dias. E o rei realmente ele preocupou com aquela mensagem. Irmãos, quão importante é quando nós vimos na palavra de Deus o ensinamento,
ou que alguém prega a respeito de como obedecer a palavra de Deus, como é importante obedecer. E diz que o rei ficou preocupado com aquela situação e decretou, além de cobrir com pano e cinza, ele decretou um jejum de 3 dias. Ninguém comeria durante esses 3 dias, nem beberia água. E diz lá a palavra que animais, nem homens. Se a pessoa, você com um bando de animais preso num curral, sem comida, sem água. Talvez, quando diz homens, quem sabe, crianças também. Você ficar com criança com fome dentro de casa, já pensou como fica essa situação? 3 dias. E diz a palavra que aquele povo creu e arrependeu. E Deus poupou aquela cidade, Nínive, que tinha mais ou menos 120 mil habitantes. E ele poupou aquela cidade, por causa do arrependimento. Meus irmãos, o caminho para o céu, ele é apertado. A porta é estreita. A porta é estreita. Talvez você pense, não posso levar uma bagagem, né? Uma bagagemzinha de mão, quem sabe, né? Uma tradiçãozinha. Quem sabe eu posso levar o egoísmo, né? Tem hora que me mistura as palavras, irmão. Quem sabe que eu posso, hoje, para você viajar, por exemplo, antes a gente podia trazer mala de 32 quilos. Agora você pode viajar só com mala de 23, uma mala só de 23 quilos. No céu não entra bagagem nenhuma, absolutamente nenhuma. Se você tem alguma bagagem aí que está extra, começa a dispensá-la. Porque a porta é muito estreita. Não sou eu que estou falando isso, é Jesus que fala. A porta é estreita, apertado é o caminho que conduz à salvação. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala sobre isso. Eu vejo aqui muitas pessoas com Bíblia, graças a Deus. Estou vendo uma jovem ali com uma Bíblia aberta. Quão grande é você poder marcar sua Bíblia, riscar sua Bíblia, identificar, colocar lá as suas anotações, né? É muito importante isso, a Bíblia. Guarda, irmãos, por que Israel foi cativo? Porque desobedeceu. Deus falou para Israel, Israel, hoje eu te ofereço a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que vivais. Aleluia. Meu Deus, Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Vida com abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Você não está vendo aí as notícias na internet, todo dia, a miséria que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo todo? Pais matando filhos, filhos matando pais, e coisas terríveis que estão acontecendo, e as pessoas pensam, mas isso foi o pai lá que matou o filho. Não, mas foi as formas que o diabo usa para matar pessoas, para destruir lares, destruir comunidades, destruir cidades, destruir países. Foi colocado aqui esse vídeo lá da Venezuela, a miséria que aquele povo ali passa, a miséria que aquele povo ali estava passando, fome, problemas de saúde, todo tipo. No Canadá chega milhares de pessoas lá de Venezuela, milhares, tudo correndo por causa do regime, E os irmãos orem, porque infelizmente o Brasil precisa de muita oração, porque nós vemos que pessoas com suas ideologias, né, estão trazendo para dentro da igreja uma perseguição terrível. E essa perseguição, não pensem que vamos ficar livre dela não, porque Jesus é que falou,
e vos matarão, vos perseguirão. Está lá escrito em Mateus, capítulo 24, 25. Foi Jesus que falou. Mas muitas pessoas, eu não sei se você já leu Ivan Judif. São livros importantes, antigos, bem antigos esses livros, mas compensa ler. O que passava nos países comunistas, o que passou a igreja nesses países, algo terrível. E isso poderá, dependendo da mão de Deus, atuar aqui, que não aconteça isso no Brasil. Mas então, irmãos, preciosa é a palavra de Deus, se nós a observarmos e guardarmos cada dia. Aqui em Apocalipse, irmãos, Jesus, ele fala para nós, para a igreja: não ameis o mundo, nem o que o mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu vejo hoje, não somente aqui no Brasil, mas lá no Canadá, eu vejo tem lá umas coisas de ginástica, de fit, onde as pessoas têm ali ginásticas e mais coisa, mas que é um endeusamento do corpo, do body. As pessoas se olham no espelho e dizem: ó espelho, quão bonito estou eu. Porque não é só mulher, é homens também, né? Que se colocam diante do espelho e ficam maravilhados. Mas eu estou com um corpo maravilhoso. Endeusando o seu próprio corpo. E há muitos irmãos que vão à morte por causa dos tipos de medicamentos que tomam para ficar belo, né? Ficar belo, bela, né, Raimundo? Ficar assim todo. Irmãos, esse é o ser humano dos nossos dias. Esse é o ser humano dos nossos dias. E nós precisamos estar conforme a palavra de Deus, porque Deus quer um povo especial e de boas obras. Um povo que está preparando para morar nos céus. Nós, em 1 João, capítulo 2, versículo, 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz aí a palavra de Deus. Eu estou com uma Bíblia muito grande, porque eu tinha que ler só letra grande. Agora eu preciso ler a letra pequena, e a minha Bíblia é de letra daquela maior possível. Eu preciso comprar agora uma outra Bíblia. Mas vamos ver aí 1 João, diz assim a palavra de Deus. 1 João 2, 15, 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eternamente. Isso aqui tudo é passageiro, irmãos. Tudo aqui é passageiro. Nós estamos em busca de uma vida eterna, que nunca mais terá fim, não tem mais sofrimento, não tem mais angústia, não terá ali choro, não haverá ali nenhum clamor
nada mais terá ali. É o que Jesus prometeu para nós. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai, o quê? Há muitas moradas. Aleluia. Deus não nos deixou órfãos, não. Ele não nos deixou órfãos, mas nós temos um Pai que cuida de nós. Você tem problema? Você tem dificuldade? Graças a Deus por isso. Também tem, muito problema. Mas Deus nos dá vitória para que nós possamos transpô-los da melhor forma possível. E é através desses problemas que nós chegamos perto de Deus. Não é? Nós chegamos perto, porque quando nós estamos em problema, nós vamos buscar a Deus. Não é? Nós vamos buscar a Deus. Senhor, tem misericórdia, porque essa carga também é pesada. Não é? Aí você bota seu joelho lá no chão e, Senhor, me ajuda. E o Senhor te ajuda. O Senhor te ajuda. Então, não preocupe com as coisas deste mundo, não. Em Apocalipse, capítulo 22, você que está com sua Bíblia aberta aí, diz assim a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 22, 10 a 17, diz assim: Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Irmãos, tem 2000 anos que Jesus deixou essa mensagem para João. 2000 anos. Olha só o que ele diz aqui. O tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Santificar-se. O irmão acha que a gente só serve a Deus aqui dentro da igreja? Hã? Não. Nós viemos aqui à igreja e formamos um conjunto para adorarmos e servirmos a Deus. Mas lá no meu trabalho, eu tenho que estar servindo a Deus lá, sendo exemplo. Será que aqui na igreja eu tenho um linguajar e lá no meu trabalho eu tenho um outro linguajar? Hã? Nós temos que ser santo. Santo. Parece esquisito, né? Ser santo. Esse negócio de ser santo. Parece uma expressão assim, idólatra. Santo. Não, irmãos. Deus procura que nós sejamos santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. As nossas palavras têm peso. As nossas palavras têm peso. Às vezes você fala alguma coisa e você, não, isso aí, Deus não está olhando isso. Deus está olhando. As suas palavras são coletadas, porque no último dia você dará conta de tudo aquilo que você falou. Está escrito aqui na palavra de Deus. E aquilo que você vê, seus olhos, que você vê, será que agrada a Deus? Será que agrada a Deus? No meio de tanta internet, de tanta coisa hoje que se há na internet, e que confunde as pessoas, coisas malignas muitas vezes, né? Diz aqui ainda, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Disse Jesus, eu sou o alfa e o ômega, primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus nos conhece antes da fundação do mundo. Você sabia disso? Jesus conhece a você, conhece a mim, antes da fundação do mundo. Espera aí, eu não existia. Mas a palavra diz que Ele já nos conhecia.
Ele sabia que este dia você estaria aqui na igreja. Porque Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. E ninguém engana ao Senhor. Ninguém engana ao Senhor. Por causa daquilo que Ele é. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que Ele assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Portas. Fora ficam os cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. E ama a mentira. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa que talvez você não vai gostar. Sabe essas novelas que tem aí nessa miséria dessa televisão? Graças a Deus. Eu não tenho aqui no Brasil televisão. Lá no Canadá eu tenho uma televisão lá que não é usada. Mas as tais de novela, cuidado, você que gosta de novela. Você ama a mentira. Porque aquilo tudo é mentira. Tudo é maneira de enganar as pessoas. Maneira de enganar. Quantas e quantas famílias foram destruídas com essa mentira? Quantas famílias, quantos lares, quantos casamentos? Não vou ter tempo de falar sobre isso, mas talvez a ociosidade, muitas vezes, leva as pessoas ao pecado, por aquilo que vê. Quando nós vemos Davi andando ali pelos alpendres do palácio, né? Os olhos de Davi foi lá embaixo, onde é que estava Betseba. É ou não é? E Davi cobiçou aquela mulher. Cobiçou aquela mulher. E, de acordo com a palavra de Deus, Davi cometeu 8 pecados. Por uma ociosidade. Se eu estivesse lá na guerra, lutando, não teria acontecido nada. Mas ele foi ver Betseba se banhando e a cobiçou, olhos. Então, nossos olhos, irmãos, nos levam ao perigo. Talvez muitas pessoas não gostam, né, de que se toquem nesse assunto. Mas se você gosta de ver a mentira, comece a afastar dela. Irmãos, o importante é você obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus. Não seja tímido. Não seja tímido. Eu não quero isso para a minha vida e não quero para mais ninguém. E você vai ver que no momento que você começa a obedecer a palavra de Deus, as coisas começam a mudar na sua vida. Quantas pessoas estão estagnadas, paradas, não fazem nada, absolutamente nada, não recebem nada, e só vivem a reclamar. Israel ficou no deserto 40 anos, por causa da reclamação, por causa da murmuração. Mas quando você obedece à palavra de Deus, você esquece das murmurações, você esquece do tititi, guarda a tua língua. Está lá em Tiago. Tiago fala sobre isso. Então, irmãos, eu estou falando essas coisas para a igreja, que eu amo aos irmãos. Eu amo a palavra de Deus, e o nosso intuito é mostrar que Cristo não vai levar uma igreja qualquer, e vai levar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue, por aqueles que obedeceram todos os seus preceitos, todos os seus mandamentos, seja você velho, novo, jovem ou criança. O arrebatamento da igreja vai fazer uma seleção. Infelizmente, muitos ficarão aqui, muitos. Não pensa que a igreja vai ficar vazia totalmente, não. Muitas pessoas vão vir aqui e vão procurar. Onde está aquele pastor? Não foi arrebatado. Cadê aquela irmã? Cadê o coral? Cadê os jovens? E muitos desapareceram. Paulo diz assim, os vivos, nós os vivos, seremos transformados. Quer dizer, primeiramente ele diz, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos transformados
em um abrir e fechar de olhos. Isso é real. Isso é real. O diabo quer que seus olhos sejam vetados. O diabo quer que você não creia nessa promessa maravilhosa, porque tudo isso ele perdeu. O reino dos céus, ele perdeu. Ele está subjugado ao inferno, e ao inferno eterno. Mas a igreja, não. A igreja foi comprada para estar no reino dos céus. É tanto que quando Jesus nos ensina a orar, ele diz assim, que venha o teu reino a nós. Senhor, venha o teu reino para nós. Que é paz, alegria, saúde, né? Que seja aquilo que é importante para a nossa vida. O reino dos céus. E diz a Bíblia que o reino dos céus, ele é tomado por fraqueza. Hã? O reino dos céus, ele é tomado por esforço. E aquele que esforça, apodera-se dele. Hã? Se você não esforçar, irmão, não adianta você, irmão, pastor, ora por mim, porque eu preciso alcançar esse... Não, a responsabilidade, ela é pessoal, diz lá em Ezequiel. Não é porque o pai comeu uvas verdes que a criança vai nascer com os dentes embotados, não. Ezequiel é muito claro nisso. A alma que pecar, esta morrerá. Cuida-te, irmão, enquanto é tempo. Obedece. Ficar aqui não vai ser fácil, não. Eu já te aviso, desde já não é fácil, não. Para aqueles que irão ficar aqui, vão ter que pagar pelo alto preço de serem martirizados. Tem muitas pessoas que não querem nem esforçar, botar o seu joelho no chão e agradecer a Deus, porque está cansando, né, os joelhos, né? E Jesus que morreu lá na cruz por nós, derramou o seu sangue ali na cruz. Jesus que andou com aquela cruz ali nas ruas de Jerusalém, com uma coroa de espinho na sua cabeça, e lá na cruz, com aqueles cravos nas suas mãos, nos seus pés. Pensa nisso, irmãos, pensa no sofrimento que Jesus, que não merecia, era aquele sacrifício, aquele castigo era para nós, e não para ele. Pense nisso, obedece, e você, no dia do arrebatamento, você vai glorificar a Deus. Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço por ter nos livrado daquele mundo. Pessoal, quando todos estiverem subindo, e as nuvens se abrindo, e nós ali ao encontro de Jesus nos ares, já pensou sobre isso? Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso e as suas promessas não falham. Passará céu, passará terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Leia a sua Bíblia, leia. Se você gosta de romance, fala em Ruth, leia Ruth, um verdadeiro romance está ali. Se você gosta de novela, passa a ler a Bíblia, Ruth, verdadeiro romance, não é? Você quer romance? Veja o filho de Abraão, né? Quando ele casa, ele manda buscar uma noiva. Você já leu aquilo? Quando Abraão fala com seu servo, né? Vai lá e busca uma noiva para o meu filho. E seu servo vai, pega os presentes e vai até o encontro daquela moça, né? Que era parente de Abraão. E nós vemos que é um encontro maravilhoso entre Isaac e Rebeca. Um romance, está lá, está aqui, ó, na Bíblia. Quem pode dizer que não é? Né? E você já pensou o encontro de Cristo com a igreja? Quando fala de igreja, fala de você. Estou falando de mais ninguém não, estou falando lá de fora, de você que está aqui sentado, de carne e osso, espírito, alma e corpo. A lição hoje de escola dominical falou sobre a Trindade, Deus, né? Mas Deus, por a sua misericórdia, nos fez semelhante a Ele. Quando nós vimos na lição, quando o Pai, né? Olha,
façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Você às vezes chega diante do espelho, né, e fala, Deus podia ter melhorado alguma coisa nisso, né? Mas lembre de uma coisa, Deus fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. Ah, mas eu podia ser mais bonito. Podia. A sua beleza, você receberá ali na glória, com um novo corpo. Você vai receber um corpo novo, totalmente novo, daquilo que você pensava. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Então Deus nos fez. Conforme Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos espírito, alma e corpo. Não é? Espírito, alma e corpo. Hã? Eu glorifico a Deus. Mais uma vez, Deus é maravilhoso. Não afaste desse Deus, irmãos. Não afaste desse Deus. Mas continue. Busque a Deus. Busque a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus vai te revelar aquilo que você deve obedecê-lo mais e mais. Eu agradeço a oportunidade, pastor Daniel, agradeço a paciência dos irmãos, e nós vamos ter mais tempo por aí. Nós vamos ter mais tempo por aí. Que Deus abençoe as igrejas, toda a igreja, em nome de Jesus. Amém.